Só para repetir, a questão do valor da causa, o réu também ele pode impugnar na preliminar de contestação sobre os valores, ou seja, tanto o juiz de ofício como o réu, né, pode questionar o valor da causa, né? E os valores da causa estão estipulados no artigo 291, 292, e é importante porque nosso legislador vai estabelecer uma regra padrão para a gente saber quais são esses valores e essas regras vão nos auxiliar na colocação desses valores. O impacto é nas taxas, na questão da multa, na questão da justiça gratuita e assim por diante. Outro elemento que a petição inicial tem é a questão da prova. Em regra, as partes protestam por provar o fato conforme o momento posterior. Esse mero protesto já é válido. A legislação por si só faz o seguinte, incumbe ao autor provar os fatos, né? Então o autor ele pode protestar e deve apresentar, porque talvez ele tenha prova só testemunhal, aí vai ser iniciada uma fase denominada de audiência de instrução e julgamento. Essa fase é extremamente importante porque é nela que vai construir a fase probatória, onde o autor vai confirmar aquilo que está sendo pedido e aquilo que pediu vai confirmar através de prova. As provas são todas as provas admissíveis de forma lícita, né? E incumbe o réu a questionar na contestação todos os pedidos. O nosso legislador vai trabalhar uma questão muito interessante. Se o autor pede algo e o réu não contesta, vai transformar o pedido em incontrovérsia, ou seja, vai dar uma presunção de veracidade que aquilo que o autor colocou é verdade, já que o réu não questionou, Então, nós temos a questão do fato que não foi impugnado de forma específica pelo réu, que vai gerar o quê? Uma veracidade sobre as alegações. A questão do ônus da prova é uma responsabilidade do autor provar o que ele pretende. Então, o autor deve demonstrar todo o direito e deve construir. O réu deve criar oposição a esse pedido e deve impugnar de forma específica todos os pedidos. O autor ele pode ser desincumbido de provar algum fato ou outro diante de uma realidade que o novo CPC vai permitir. Ou seja, já existia isso no Código de Defesa do Consumidor e já existia isso também nas ações trabalhistas. O novo CPC 2015 vai adotar uma situação muito interessante, que é a chamada inversão do ônus da prova. Em regra, o autor incumbe provar. Ele não pode simplesmente colocar algo num papel e pedir, e agora o réu se defenda. Não. O réu ele vai se defender só daquilo que o autor consegue provar. E lógico, ele tem que se defender impugnar de forma específica, mas a prova incumbe aquele que alega. A gente não pode inverter essa regra. As regras só vão ser invertidas em situações excepcionais. Essa questão do ônus da prova só vai ocorrer, essa inversão, essa modificação, em situações excepcionais. Aí o legislador coloca, o que é uma situação excepcional? Em regra, no artigo 373, vai colocar o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Então o autor tem que provar tudo que está alegando. O autor deve demonstrar tudo que foi colocado. E o réu deve o quê? Quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito, provar esses elementos de fatos que vêm impedir, modificar ou extinguir o direito do autor. Aí nós temos uma figura de uma defesa indireta. O réu aceita os fatos, mas fala que os fatos não ocorreu dessa forma. Ocorreu de outra forma, gerando um fato impeditivo, ou modificativo ou extintivo do direito do autor. Aí o réu tem que fazer prova. Mas na situação da hipótese 1 do artigo 273, que o autor é responsável por trazer os fatos ou provar os fatos constitutivos do seu direito, o parágrafo 1º vai possibilitar a inversão do ônus da prova. Essa inversão do ônus da prova tem alguns requisitos. Quais são os requisitos? Só vai ocorrer a inversão do ônus da prova, assim e for pedido, quando existe uma impossibilidade ou uma excessiva dificuldade de cumprir o encargo que se está ligado ao ônus da prova, ou maior facilidade de obter a prova do fato contrário, aí o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso. Ou seja, pode inverter o ônus da prova, falar o réu deve provar, desde que faça por decisão fundamentada e que dando a oportunidade das partes manifestar sobre seu ônus da prova. Essa é uma situação que acontece muito na relação de defesa do consumidor, onde o autor alega que o aparelho comprou um aparelho telefônico, né, e o autor alega que o aparelho não está funcionando. Aí o réu, ele coloca que é por mau uso e não por defeito, que o autor não sabe manusear. Isso é difícil o autor provar, porque o réu tem toda a estrutura por trás, tem todo um arcabouço. Então, nesse caso, essa dificuldade, essa hipossuficiência do autor de provar que o aparelho está com defeito e não é mau uso, o juiz pode inverter o ônus da prova, desde que for pedido, diante dessa excessiva dificuldade de cumprir o encargo de provar que o aparelho tem defeito.
Diante disso, há uma possibilidade de inversão de ônus da prova. É uma exceção à regra, que deve ser fundamentada e pedida, né? E essa decisão que inverte o ônus da prova poderá gerar uma situação de desincumbência do autor do encargo daquele ônus diante dessa impossível ou excessiva dificuldade que ocorre dentro do fato concreto. Esse é um exemplo. Justamente, se o aparelho tem defeito, ele não tem condições de mostrar quais são os defeitos. Daí inverte o ônus da prova para o réu tentar demonstrar a realidade que o autor deveria incumbir de provar. Essa é uma exceção à prova. Lembrando, a prova sempre deverá ser o quê? Lícita, porque eu tenho um princípio constitucional de proibição da prova ilícita. Professor, o que resume? A proibição da prova ilícita é que ela não pode ser transformada em uma prova obtida de forma fraudulenta, de forma clandestina, de forma violenta ou de forma não permitida pela lei. Então nós também não podemos ter provas ilícitas, mesmo que a prova seja verdadeira. Senão a gente vai confundir o Estado que tenta punir bandido e se torna bandido para obter esse tipo de prova a todo custo, né? Isso é um princípio constitucional que é uma realidade dos direitos humanos, adotado nos países também do primeiro mundo, né? De novo, continuando na questão da inversão do ônus da prova, o artigo 373, lá no seu parágrafo 3º, vai falar dessa distribuição. E aí, veja bem, essa distribuição diversa de ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes. Ou seja, as partes podem, através de um ato negocial, nós estudamos isso lá nos atos processuais, né? Nos atos processuais, lá no artigo 190, permite essa convenção ou negócio processual. O que é isso? Esse negócio processual permite que as partes venham construir procedimentos de forma a observar o princípio do contraditório e também essa ideia de autocomposição dentro do processo. Então, por convenção das partes, as partes podem distribuir o ônus da prova. Salvo quando, aí tem situações que não pode, quando recai sobre direito indisponível. Então, essa inversão de ônus das provas não pode recair sobre direito indisponível, porque a própria realidade do direito disponível, que não pode ser negociado pela vontade das partes, impede essa realidade de negociação. O direito indisponível é um obstáculo à distribuição diversa do ônus da prova. Também torna, ou salvo também quando tornar excessivamente difícil para uma das partes o exercício do seu direito. E aí o legislador atento a essa questão da dificuldade. Ora, tem situações que a empresa pode usar do seu grande poderio econômico, do seu poderio de conhecimento sobre a estrutura de um determinado produto, e ele cria todo um transtorno para um mero consumidor, que não consegue, ele só simplesmente sabe, o aparelho não funciona, mas ele não consegue justificar e explicar o não funcionamento. Então, essa excessiva dificuldade de demonstrar, até porque, para tentar demonstrar essa dificuldade que o aparelho está com defeito, o gasto seria superior ao que está sendo reivindicado juridicamente. Aí o judiciário tem que inverter o ônus da prova. Aí nós temos uma hipossuficiência do autor numa discussão jurídica, porque há necessidade de observar o princípio da isonomia. Essa necessidade de inversão de ônus da prova surge com uma ideia de simétrica paridade de armas. Eu tenho que equacionar os envolvidos, eu tenho que nivelar a discussão jurídica, eu tenho que permitir que a questão da prova não seja um obstáculo para que um ou outro se resta prejudicado, senão sob pena de provocar injustiça. Por fim, a questão da petição inicial, ela coloca uma questão interessante. Olha só, o autor vai citar o réu não mais para apresentar contestação, salvo quando o direito não comportar autocomposição. Aí sim vai ter citação para apresentar contestação. Em regra, o autor vai ter a opção de escolher entre audiência de conciliação ou mediação. O nosso legislador, então, ele vai tentar impulsionar a questão da audiência de conciliação e mediação como forma de autocomposição, por entender que esse mecanismo ele funciona muito melhor do que a própria imposição de uma decisão jurisdicional, além de estabelecer uma ideia de economia processual, né? Olha que interessante, né? E aí o autor tem que manifestar se ele deseja ou não a audiência de conciliação. A ausência de manifestação dele vai presumir que, se o réu não questionar a audiência de conciliação, e se for caso de direito que comporta a autocomposição, que são direitos patrimoniais disponíveis, o que acontece? A audiência vai ser realizada. E se o autor não comparecer, ou o réu não comparecer, eles podem ser condenados a um ato atentatório à dignidade da justiça, que reflete em multa.
multa até 2% sobre a vantagem econômica pretendida ou o valor da causa. Está vendo a importância do valor da causa? O que é isso, professor? Veja bem. Se o direito comporta autocomposição, o autor tem que manifestar se quer ou não. Se o autor manifestar que não deseja audiência de conciliação ou mediação, o réu também tem que manifestar. Tem que ser 2 não para não ter audiência de conciliação. Se existir só um não, e um não do autor, e sim, ou a inércia, o silêncio do réu, vai ter audiência de conciliação. E o não comparecimento de um ou outro, mesmo que um tenha manifestado um não, mas o outro ficou em silêncio, a audiência deve ser realizada, independente se ela vai obter êxito ou não. Aí o legislador cria uma sanção para obrigar as partes a participarem dessa audiência. E a sanção, ou seja, a ausência de comparecimento do autor do réu para a audiência, vai gerar uma sanção de uma multa de até 2%. E vai ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça. Professor, como é que funciona esse não comparecimento? O não comparecimento, né? O não comparecimento injustificado do autor e réu. Veja bem, o não comparecimento só vai ter a sanção da indignidade da justiça, ou a multa de até 2%, se existir o quê? A não presença do autor ou do réu na audiência. Se o autor manifestar não querer a audiência de conciliação na petição inicial e o réu pedir o cancelamento da audiência, é necessário ter audiência? Não é necessário ter audiência. Então teve 2 não, não do autor e não do réu. Mas se o autor manifestar não querer audiência de conciliação e o réu se manter em silêncio, vai ter audiência? Vai ter audiência. Se o autor manifestar querer audiência e o réu manifestar não querer, vai ter audiência? Vai ter audiência, sob pena de multa. Ok? Se existir a multa e o autor tiver o benefício da justiça gratuita concedido pelo juiz, vai afastar a multa? Aí o artigo 98, parágrafo 4, resolve o problema. Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte: a petição inicial houve o pedido de justiça gratuita. O juiz deferiu a justiça gratuita. A justiça gratuita vai impossibilitar a cobrança da multa. Aí o parágrafo 4º do artigo 98 vai estabelecer: a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiado pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Então, veja bem, reconhecido o ato atentatório à dignidade da justiça, a multa de 2% não vai ser blindada pela concessão da justiça gratuita àquele que foi beneficiado ou que foi deferido pelo juiz. Isso é importante colocar. Então, professor, me explica novamente. O artigo 334 vai falar que a audiência ela não será realizada. Ambas as partes, então eu preciso de 2 não para não ter audiência. Um não e um silêncio do outro, vai ter o quê? Audiência de conciliação. Ok? Ou quando o próprio direito não admitir autocomposição. Então nós temos uma situação onde o direito não admitir autocomposição. O artigo 335 coloca o seguinte: o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias. Perfeito. Da audiência de conciliação e mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer das partes comparecer ou comparecendo. E aí vem a questão do protocolo. Se o réu não desejar audiência de conciliação e o autor também manifestou na petição inicial que não deseja, o réu deve protocolar um pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação de apresentação. E aí, esse 2 não vai impossibilitar a audiência de conciliação e o réu vai ter o prazo de 15 dias contado para apresentar a contestação, sem nenhuma espécie de multa, né? Dos documentos indispensáveis, né? Nós já acabamos de falar a ideia de não comparecimento justificado, as consequências, a questão dos 2 não, e aí nós temos também na petição inicial, o artigo 320 vai estabelecer que alguns documentos são indispensáveis para a própria propositura da demanda, sob pena de indeferimento. O que o juiz vai tomar? Ora, tem certos documentos que são indispensáveis. Eu estou ajuizando uma ação de execução e não junto o próprio cheque, não junto o próprio contrato, e aí eu vou executar como? Se a petição inicial por si só não juntou o documento indispensável. Ajuizar uma ação de divórcio sem juntar o documento que comprova o casamento, ou seja, a certidão de casamento. São documentos indispensáveis. Então, esses documentos indispensáveis, sem estar nos autos do processo, vai gerar um indeferimento da petição inicial, salvo se a pessoa não suprir no prazo determinado pelo juiz. O juiz, então, ele vai determinar que a parte venha sanar a ausência de documento no prazo de 15 dias, e se ela se manter inerte, lógico que vai ser a solução, é a extinção do processo, sem resolução do mérito, vai ser indeferida a petição inicial. Então, o artigo 320 vai deixar bem claro, a petição inicial será instruída com os documentos
indispensável à propositura da ação. São documentos que são inerentes ao próprio desenvolvimento correto e válido do processo. Se não for sanado no prazo fixado pelo juízo, a petição será indeferida, ou seja, vai ser extinta sem resolução do mérito. Nós temos a possibilidade da emenda da inicial. O legislador permite que o autor emende a inicial quando ela tem algum vício. E esse vício são vários vícios, né? A petição é inepta porque ela é confusa, narra uns fatos, pede um direito e aí pede outra coisa. Ou seja, é toda confusa. Há uma confusão da causa de pedir remota, que remonta os fatos, a causa de pedir próxima, que é dos direitos, e o próprio pedido. Se tem toda dificuldade nesse sentido, o que acontece? O juiz vai determinar que a petição inicial seja emendada. E veja bem, coisa interessante que está prevista no artigo 321. A emenda da inicial, ela tem que ser feita não de forma generalizada. O juiz fala, ele não pode simplesmente dar um despacho, fala que o autor emende a inicial. Mas emendar por quê? Aí tem que descrever de forma clara o que deve ser complementado ou corrigido. Então o juiz deve apontar quais são os vícios e erros da petição inicial que ele visualizou, que vai gerar um obstáculo para o prosseguimento válido do processo. Então ele vai ter que descrever de forma clara e aí a parte terá o prazo, o autor melhor, vai ter o prazo de 15 dias. 15 dias para emendar a inicial. Se não for feito a emenda, o que o juiz deve fazer? Indeferir a inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, né? Então, o 321 gera uma possibilidade de emenda. Alguns vão entender que o prazo é dilatório. Você lembra quando a gente estava falando lá nos atos processuais sobre prazos peremptórios e prazos dilatórios? E o nome fala e ajuda. O que é um prazo dilatório? É um prazo que pode ser estendido. É um prazo que, se não for observado, não gera consequências graves. Por quê? O prazo é de 15 dias, né? O artigo 321 vai falar o seguinte, vai descrever o seguinte: o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319, que é aquilo, que os elementos que nós acabamos de estudar todos, e o artigo 320, dos documentos indispensáveis, ou que apresentar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete, indicando, aí vem a parte que é importante, o juiz vai indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. O juiz deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. Parágrafo único do artigo 321 do CPC de 2015. Se o autor não corrigir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O prazo é de 15 dias. O Superior Tribunal de Justiça, que é guardião da lei federal, com base no artigo 105 da Constituição da República Federativa, ele estabelece, e com os julgados entendeu que esse prazo é dilatório. O que é isso? Se o processo ainda não foi extinto, e o autor emendar a inicial após o transcurso do prazo de 15 dias, esse ato será válido. Né? Então o processo não pode estar extinto, porque se uma vez extinto, aí não tem jeito. Porque aí a única situação é recurso de apelação. Mas se o processo não está extinto, ultrapassou o prazo de 15 dias, o autor pode juntar a emenda e essa emenda será aceita, porque o prazo é considerado dilatório, porque ele pode ser dilatado, ampliado, né? Esse é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, guardião da compreensão da lei federal, com base no artigo 105 da Constituição da República Federativa do Brasil.